Flamengo volta à carga por Claudinho e vai tentar comprar o meia do Zenit. Bilionário, dono de clube inglês, prepara bolada por joia do Fla. Empresário de Gabigol abre o jogo sobre futuro do atacante. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assista até o final, não pule se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Após o treino na manhã de quarta-feira, o Flamengo se reapresenta na tarde de hoje, desta quinta-feira, 15 horas. Horário previsto aí para o início da atividade. Tite contará com todos os jogadores do elenco, já que Davi Luiz e Alan começaram aí a trabalhar com o grupo na última terça-feira, dia 14 de novembro. A preparação serve para o compromisso do dia 23 de novembro contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, jogo adiado da 30ª rodada. É vencer ou vencer, não existe outro resultado para o Mengão. Bom, informação sobre o mercado da bola, né? O Flamengo já projetando a temporada de 2024, alguns nomes na mesa, no radar, e o Flamengo já começa, inclusive, a conversar com o staff desses atletas, né? A gente, inclusive, aqui trouxe a informação do empresário do De La Cruz, que já tem tudo alinhado com o Flamengo. Só que o clube coloca um outro nome para a posição ali de meio campo, né? Ele que é antigo sonho do Palmeiras e do próprio Flamengo. O Flamengo tentou a contratação dele no meio do ano. Trata-se do meia Claudinho. A informação do jornalista Jorge Nicola, ele apurou que dirigentes do Flamengo já entraram em contato com o staff do jogador e com representantes do Zenit para abrir negociação de compra. Claudinho, inclusive, teve seu nome aprovado pelo técnico Tite. Ainda assim, a operação é tratada na Gávea como complexa diante dos valores envolvidos. O atacante de 26 anos é avaliado pelo Transfer Market em 20 milhões de euros, embora tenha sido comprado do Red Bull, né, por 15 milhões de euros. Na época, o Zenit pagou aí 15 milhões de euros. Vale lembrar que na última janela de transferências, o clube russo exigiu cifras próximas aos 18 milhões de euros para vendê-lo. A fim de baratear o negócio, o Flamengo tentou convencer os russos a ficar com um percentual de uma venda futura, o que não rolou naquela ocasião. O Claudinho já se mostrou favorável à transação com o Flamengo, ele tentar pelo menos um ano o retorno ao Brasil, embora seu desempenho no Zenit seja um fator complicador. É que na temporada passada, a estrela da companhia do Zenit era o Malcom. Só que o Malcom foi vendido, né, lá para o mundo árabe. E aí o Claudinho, que era o segundo maior jogador da equipe, passou a ser o primeiro, né? Participação em gols, titular absoluto. Então o Claudinho sempre chamou muita atenção. Ele é o protagonista aí, né, do Zenit. Nesse momento, o Zenit é vice-líder do campeonato nacional com 2 pontos a menos que o Krasnodar. Bom, essa informação aí foi do jornalista Jorge Nicola, que o Flamengo voltou à carga pelo meia Claudinho do Zenit. Uma outra informação também sobre o mercado da bola é que o Matheus Gonçalves, que está emprestado ao Red Bull Bragantino, ele desperta interesse de alguns clubes. Inclusive, o bilionário dono do Newcastle possui interesse na contratação do meio-campista. Inclusive, já existem olheiros do clube inglês acompanhando o jogador antes de formalizar a proposta. O dono do Newcastle é o Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita, que possui bastante dinheiro, muito dinheiro, e tem aí como meta transformar o clube em multicampeão na Inglaterra. Ele quer ganhar tudo lá na Premier League. E aí, vale citar que o Flamengo ainda mantém contrato com o Matheus Gonçalves, tem multa de 100 milhões de euros,
aproximadamente 528 milhões na cotação atual, né, milhões de reais. Enquanto não chega a proposta, o Flamengo aguarda o retorno do jovem para o ano que vem, inclusive já tem um aval do Tite, o Tite já está sabendo que o Matheus Gonçalves retorna, o empréstimo dele com o Red Bull Bragantino encerra em dezembro e ele fará a pré-temporada junto com o grupo, junto com a comissão técnica do Tite no Mengão no começo de 2024. Se chegar uma proposta nessas cifras ou próximo a esses valores, o Flamengo pode fazer a maior venda da história, né? Com o Matheus Gonçalves aí. Os olheiros estão acompanhando. Agora, acontece que ele não tem jogado muito não, né? Ele não vai enfrentar o Flamengo, a menos que o Red Bull Bragantino aceite pagar uma multa, que está em contrato, né? O Flamengo emprestou o Matheus Gonçalves sem opção de compra, mas colocou uma multa para que o Matheus não enfrente o Flamengo, que é o seu atual clube, né? O Flamengo detém os direitos aí do Matheus Gonçalves. Então, se o Red Bull quiser que ele entre em campo, o Red Bull vai precisar pagar aí essa multa. E, por exemplo, contra o Botafogo ele não entrou em campo, ninguém entendeu. Então ele pode ficar aí 2, 3 jogos sem entrar em campo. E os olheiros do Newcastle, do bilionário príncipe saudita, estão levando uma canseira aí do Pedro Caixinha, que é o treinador do Red Bull. Bom, deixa aí nos comentários, né, o que você acha dessa situação, se realmente chegar essa proposta. O Flamengo deve vender o Matheus Gonçalves ou não? A sua opinião é muito importante. Bom, para a gente fechar aqui esse vídeo, vamos falar aqui, do assunto Gabigol, né? O assunto Gabigol que esteve aí em evidência nesses últimos dias. Eu vou primeiro trazer a informação e depois eu vou dar a minha opinião. Pessoas próximas ao empresário de Gabigol afirmam que não houve qualquer contato recente do Corinthians com o atacante, somente em outras oportunidades. E aí, palavras de pessoas próximas ao advogado Gabigol. Neste momento, Gabigol está focado em renovar com o Flamengo e em seus projetos pessoais. Isso aqui aconteceu ontem porque o Neto, apresentador dos Donos da Bola, cravou que o Corinthians vai tentar a contratação do Gabigol em 2024. Isso aí viralizou, né? O Neto tem muita repercussão. Ele falou isso em rede nacional, lá do programa lá Donos da Bola de São Paulo, até chegar ao ouvido do empresário do Gabigol, que confidenciou a pessoas próximas que ele está focado no Flamengo, não recebeu nenhum contato do Corinthians e está preocupado também em projetos pessoais. Bom, paralelamente a isso, eu vou abordar aqui um assunto ontem que foi mais uma polêmica, né? Teve também a foto que ele publicou sorrindo, né? Fora do timing, e aí a torcida ficou furiosa nas redes, a expulsão contra o Fluminense, as más atuações, muito tempo sem fazer um gol, muito tempo sem chutar no gol, então muita coisa acontecendo aí, que torna a temporada do Gabigol frustrante, né? Uma das piores de toda a sua carreira. Mas ontem foi aniversário do Flamengo, 128 anos. E aí nós tivemos muitas festividades. Aliás, deixa eu parabenizar aqui, né, o Corinthians, que mostrou o seu tamanho. O Corinthians foi o único clube grande da Série A que parabenizou o Flamengo pelos 128 anos. Eu procurei, não consegui achar, fui em todos os clubes da Série A e só o Corinthians parabenizou o Flamengo. Isso mostra a grandeza também do Corinthians e mostra como o Flamengo incomoda o futebol brasileiro, né? O Flamengo é o mais amado e o mais odiado. Então, parabéns pela grandeza do Corinthians em reconhecer e parabenizar o Flamengo, um clube de 128 anos de muitas glórias. Mas não é isso, não é nem isso que eu ia falar, é sobre a situação do Gabigol. Ontem, a torcida estava dividida e brigando, os torcedores brigando entre si por conta dessa foto, dessa arte do Gabigol sentado com 2 taças da Libertadores e ao lado dele, sorrindo, e ao lado dele o Zico, sério, e com 1 taça da Libertadores. E aí começaram a polemizar, a problematizar aí a coisa, né? Enfim.
e acabaram criando uma polêmica gigantesca nas redes. Isso foi parar em um canal grande de TV, a ESPN, que, através do jornalista, repórter Cícero Melo, perguntou ao Andrade, ex-jogador do Flamengo, e o Andrade caiu na casca de banana e detonou o Gabigol, sem necessidade. Olha, eu já critiquei aqui muito o Gabigol, já elogiei muito o Gabigol. A minha opinião é o seguinte: tá jogando bem? Tem que elogiar. Tá jogando mal, a gente critica para poder melhorar, né? Dar uns toques aqui e tal. Mas nunca esquecer a história do Gabigol. Nunca esquecer a importância que o Gabigol teve na história dos 128 anos. O Gabigol ajudou a construir também a história do Flamengo nesses 128 anos. Conquistou muita coisa, sendo participativo e decisivo dentro de campo. Isso é um ponto. Ninguém vai apagar. Agora, polemizaram muito essa arte e aí falaram assim: olha o Gabigol querendo se colocar acima do Zico com 2 taças da Libertadores e rindo, e colocou o Zico sério com apenas 1 taça da Libertadores. Inclusive essa foi a pergunta do repórter da ESPN para o Andrade. E aí o Andrade falou: o Gabigol tem que conhecer a história do Flamengo, o Zico foi campeão mundial, como é que coloca o Zico com uma taça Libertadores? Bom, gente, vamos lá, vamos explicar. Essa foto foi publicada, essa arte foi publicada pela Conmebol em 2022. Ela colocou o Zico com a coroa de rei, a taça da Libertadores, e o Gabigol com 2 taças da Libertadores, porque o Gabigol conquistou 2 Libertadores. O Zico conquistou 1, mas conquistou também o Mundial. Mas essa foi uma arte produzida pela Conmebol, sem intenção nenhuma de comparar Gabigol a Zico, até porque o Zico é incomparável. O Zico ele não pode ser comparado com nenhum jogador. O Zico é uma era. O Zico faz parte do clube de regatas do Flamengo. O Zico ele não pode ter nenhum jogador ao lado dele. É o Zico em uma prateleira e o restante abaixo, né? E olha que eu nem acompanhei a carreira do Zico. Isso de ouvir os mais antigos, né? O meu pai, que sempre que falava do Zico era pouco. E ele falava: olha, eu vou levar uma vida falando dos feitos do Galinho e não vou conseguir dizer tudo. E o Gabigol ele começou a ser atingido por isso. Injustamente. Porque ontem ele fez uma postagem para parabenizar o Flamengo, esses 128 anos, para homenagear o clube. E ele acabou sendo atacado. Isso ganhou uma repercussão gigantesca. O Gabigol jamais tentou se comparar ao Zico e nem pode, né? E aí ele fez parte desses 2 títulos da Libertadores, 2019 e 2022, e a Conmebol preparou essa arte. Inclusive o Flamengo já publicou, já postou essa arte algumas vezes e não teve essa polêmica toda. É só porque o jogador está em baixa, aí é fácil bater, né? Às vezes o pessoal passa dos limites e esquece de colocar na balança. A gente não precisa crucificar um ídolo, né, por conta de outro. Então é preciso tomar muito cuidado. Isso repercutiu muito, viralizou. As pessoas passaram do limite, atacaram o Gabigol nas redes, quando na verdade a gente tinha que comemorar o aniversário do Flamengo e agradecer por ter tido o Zico em uma era e o Gabigol em outra era. Hoje ele está em baixa, mas não podemos esquecer o que o Gabigol fez dentro de campo pela gente. Aquela temporada fantástica de 2019, aquele título brasileiro que era quase impossível de 2020, mas que o Gabigol chamou a responsabilidade e foi decisivo em vários jogos, fora as outras conquistas. Então é muito importante, gente, é muito importante a torcida reconhecer isso e não querer comparar. Não é para fazer comparação. Ontem era um dia festivo, um dia para comemorar os 128 anos e virou uma polêmica em cima de uma arte feita pela Conmebol e que já foi postada pelo Flamengo em outras ocasiões e que não aconteceu nada. Justamente ontem teve tudo isso. Então eu precisava externar a minha opinião
porque viralizou isso ontem e eu não citei uma vírgula. Então estou aqui colocando a minha opinião. Dessa vez o Gabigol não tem culpa, ele faz algumas coisas que eu tenho algumas ressalvas, mas essa ele não teve culpa nenhuma. Ele tá ali ao lado do Zico, só isso. Ah, mas o Zico tá sério, o Zico poderia estar sorrindo. Aí tem que falar com o design que fez na época. É porque pegaram a arte do Zico magrinho, quando ele ainda era jogador. E aí colocaram ele sério. De repente, porque aquela galera da época do Zico era uma galera mais comprometida, mais compenetrada. E a galera de hoje é mais extrovertida, né? Não sei, tô apenas deduzindo. Mas aí fizeram uma tempestade em copo d'água. Olha lá o Gabigol se achando maior do que o Zico, com 2 taças Libertadores e o Zico com uma só. Olha lá o Gabigol rindo e o Zico sério. Nada a ver, gente. É apenas a minha opinião, tá? É apenas a minha opinião. Tudo que eu analisei, o contexto todo, o conjunto da obra. Bom, mas parabéns aí, né, o Flamengo. E vamos com tudo. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E um recado, vou deixar o número aqui na descrição e no comentário fixado para você participar do clubedorafla.com.br. Nesse número você vai adicionar na sua agenda e vai mandar um oi. Aí a produção vai conversar contigo, vai te deixar na cara do gol e você pode adquirir aí bilhetes promocionais a partir de 100 bilhetes, concorrer a um iPhone 15, vários mantos do Mengão. E quem adquirir mais bilhetes até o final da ação vai ganhar um quadro personalizado com a camisa autografada dos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022. Grande abraço, saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!